Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma madrugada de oração. Bom dia, Maria Ovando. Bom dia, Dênia. Bom dia. Everton, meu querido, bom dia. Raquel, cadê a sanfona, Raquel? Bom dia. Maria Cleusa. Sejam todos bem-vindos. Márcia, bom dia. Rosa, bom dia. Gemima, bom dia. Glória a Deus. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus. Deixa
eu ver quem não deu bom dia aqui, já pra gente começar. Muita gente já tá chegando aqui, somos 29 pessoas agora. Vamos lá. Marinês, bom dia. Lúcia, bom dia. Vera Lúcia, bom dia. Raquel, tá aí a sanfona, Raquel? Pega aí. Neuza, bom dia. Isabel, bom dia. Fabiola, bom dia. Luci, bom dia. Tiagão, bom dia. Obrigado, Maria Cleusa, a honra é minha. Rebeca, bom dia. Maria Barbosa, bom dia. Marcelino, bom dia. Maria, bom dia. Isaura, bom dia. Marcele, bom dia. E mais? Isabelino, bom dia. É isso aí, queridos. Bem, hoje nós estamos com uma visita. Estou aqui ao lado do meu sogro. Vocês já estavam ouvindo uma voz aí. Não era uma voz do além, era a voz dele. Cantei a música todinha sozinho, né? Do nada aparece uma voz. Quando tudo... É a voz do além, né? É a voz do meu sogro. Então eu convidei meu sogro para trazer a mensagem de hoje ao nosso coração. E ele está aqui. Vou posicionar aqui para ele aparecer. Então, Pastor Levi é amazonense. Pastor Levi é casado com a dona Marta. Vocês conheceram ela também. Ela passou 3 meses aqui conosco. E Pastor Levi chegou sábado passado, né? Amanhã já vai fazer 8 dias. Olha que interessante. E ele chegou lá na Prisco, do nada, de surpresa, né? E ela falou, achou que era uma música posta. E aí Pastor Levi é amazonense, ele pastoreia uma igreja do outro lado do país, lá em Benjamin Constant, divisa com Peru e Colômbia, longe pra danar, né? Tá lá um pastor missionário, tá cuidando de uma igreja, tem uns 20 membros? Tem mais de 20. Mais de 20 membros, é uma igreja que está se reerguendo, não é? Um trabalho desafiador, um trabalho com povos originários, com ribeirinhos, com povos de diversas etnias, mas está lá, é um lugar distante, e veio aqui nos honrar com a visita e hoje vai estar trazendo uma meditação ao nosso coração para nós orarmos, tá bom? Então, Pastor Levi, fique bem à vontade, esse povo já te conhece, e aí pode deixar o Senhor te usar da forma que o Senhor está preparado, tá bom? Deus abençoe. Fique à vontade, pastor. Amém. É um prazer poder participar dessa manhã de oração com os irmãos e a alegria de poder estar aqui em Campo Grande. Já essa, se eu não me engano, é a 3ª vez que venho a Campo Grande ver aqui a minha filha, o meu genro, e dessa vez nós pregamos uma peça a eles, não é? Assim, surpresa. E quando nós falamos de surpresa, nós lembramos que a palavra de Deus nos adverte que quando Jesus vier, ele vem de surpresa. Ele vem assim como uma figura de linguagem, como um ladrão de noite. Quando menos se esperar, ele chega. Então, às vezes a surpresa, nós temos boas surpresas, né? E também temos algumas surpresas que não são tão boas assim. Mas é bom quando nós temos boas surpresas. Quando Jesus retornar, quando ele vier para levar o seu povo, a Bíblia diz que haverá muita surpresa. Surpresa daqueles que, infelizmente, não vão estar com ele, e aqueles que, às vezes, as pessoas imaginavam que não estariam com ele e vão estar com ele. Ele é o Deus maravilhoso, o Deus da graça, que sempre nos surpreende também. Ele é um Deus misericordioso. E esse trabalho que os irmãos desenvolvem é um trabalho maravilhoso, né? A informação que eu tenho do Romualdo é que é de segunda a sexta. Sim. Cada dia um pastor ministra essas manhãs de oração
Isso é muito bom. Aproveitando as tecnologias. Pensando nisso, eu me lembrei aqui dos crentes coreanos, na Coreia do Sul. Os irmãos sabem que a igreja evangélica coreana é muito forte. Tanto os pentecostais, os batistas, os presbiterianos têm ali um trabalho muito forte. Mas esse trabalho só consegue ser forte por uma pequena palavra chamada orar. Aquele povo, que é um povo oriental, aprendeu a ser disciplinado e não sei se hoje ainda está com aquele mesmo ímpeto, mas a igreja coreana, alguns anos atrás, eles desenvolveram esse costume, essa forma de viver, de orar pelas madrugadas adentro. Algumas igrejas abrem os seus templos pela madrugada e ali muitos crentes, antes de irem para o seu trabalho, eles passam no templo lá, digamos assim, umas 4 horas da manhã e oram até às 6, e depois eles, ali mesmo com aquela estrutura que eles têm, tomam o seu café da manhã e depois vão trabalhar. Isso faziam todos os dias ali. Não sei se ainda está com esse processo, mas o importante é orar. Hoje não necessariamente ninguém precisa ir ao templo para fazer isso, como algumas vezes é até desafio, mas nós podemos aqui mesmo, cada um da sua casa, manter este costume salutar, saudável, de orar. Porque esse é um segredo da vitória. Eu me entreguei a Jesus com 16 para 17 anos, lá em Manaus. E comecei a me preparar, estudei com um homem, logo começando a minha vida, que era uma referência naquela época em Manaus. A minha conversão se deu no dia 20 de janeiro de 1976. Eu sou de 58. E comecei com aquele fervor que nós devemos continuar tendo, né? Comecei a participar da obra do Senhor, bem novo, e entrei numa escola teológica da época para principiantes, com um homem que hoje já está na glória. Ele viveu até 104 anos, era um irlandês chamado Frederico Orr, pastor Frederico Orr. E ali vários jovens iam aos sábados para esse estudo lá na Rua dos Baréis, num lugar chamado Cruzada Amazônica. E nós estudávamos ali vários textos da Palavra de Deus, mas eu estou dizendo isso para dizer uma coisa para vocês. Como nós éramos muito jovens, o pastor Frederico também ainda era novo, ele disse uma coisa que ficou arraigado na minha mente. Vocês sabem qual é o segredo para vocês nunca se afastarem, para vocês, mesmo nos momentos difíceis da vida, permanecerem firmes? E nós dizíamos, não sabemos. É orar. Nunca esqueça de orar sempre. Nos momentos bons, agradecer em oração. Nos momentos difíceis da vida, orar, suplicando. E mesmo nas coisas ruins da vida, agradecer. A oração é o segredo da vitória para qualquer um que queira permanecer firme na palavra do Senhor. Eu tomei aquilo como um estilo de vida. A oração é tão importante que o apóstolo Paulo
em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. E vocês sabem que sem cessar é sem parar. Como é que nós podemos orar sem cessar? É possível? Claro que é. É possível porque a palavra de Deus diz, e um dos homens mais calejados na fé cristã, um homem que teve uma vida muito dura, um homem que foi perseguidor da igreja, não só aprendeu a orar, mas traz os segredos para uma vida de oração. Orar sem cessar. Isso significa que nós não precisamos só orar num determinado lugar. Eu sempre digo lá para a igreja, que eu sou pastor, que nós devemos viver sempre em culto. A nossa vida deve ser culto direto. O culto, quando nós vamos ao templo, para a igreja, não vai começar. Ele é apenas uma continuação, porque o culto deve estar sempre procedendo no lar, no trabalho, na escola, onde quer que formos, nós devemos estar em culto. Ou seja, Deus nos deu esse maravilhoso sentido de pensar, de agir através do pensamento. Nós somos os únicos animais que temos isso, nós somos chamados de animais racionais e temos essa capacidade de orarmos, inclusive em silêncio. E aí é onde Deus está nos ouvindo no mais profundo. Pensando nisso, eu quero ler aqui Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, aqui no Sermão do Monte. Alguém já disse que o Sermão do Monte está para nós cristãos o que os 10 mandamentos estavam para os judeus lá no Velho Testamento. A partir do versículo 5, meu amado irmão, querido irmão, irmã, Jesus nos ensina como orar, por que orar e as consequências de vivermos em oração e consequências de não vivermos em oração. E diz assim, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que Ele nos abençoe nessa palavra maravilhosa
sobre oração. Orar. Então nós vamos ter uma pequena reflexão, e eu vou pedir para Romualdo dar o sinal quando eu tenho que parar, que eu estou sem um horário aqui. Deixa eu ver se tem aqui uma hora. 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos. Então, o meu ponto de orelha está dizendo que eu tenho 10 minutos. Então, meus irmãos, oração é a arma, é o segredo da vitória. E Jesus, ele aqui é o autor da carta desse livro de Mateus, está escrevendo para uma comunidade judaica que nós usamos e serve para nós. Você percebe que ele fala em gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus. Então, aqui é uma comunidade de judeus crentes que se entregaram a Jesus e precisavam entender mais em profundidade o que era orar. E você percebe que Jesus vai e diz assim: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Olha a primeira palavra aí, vistos pelos homens. Nosso Deus, ele é maravilhoso e ele quer que nós não façamos da oração uma mera palavra no ar, mas que nós o façamos com o coração sincero. E alguém pode perguntar, qual é a oração que Deus responde? Primeiro, a oração que Deus responde é a oração feita com a sinceridade do coração, para que não torne meras palavras no ar. Orar, de fato, é falar com Deus, e nós realmente falamos com Deus, elevando a nossa voz às alturas, ou nos recolhemos ao recôndito da nossa alma, não é? E ali, sabendo que o Senhor está conosco, nós também falamos, porque vocês sabem, como crentes, todos nós que temos a certeza de que nascemos de novo, temos agora a unção do Senhor em nós. Qual é essa unção? Espírito Santo, o Paráclito de Deus. E Ele está conosco, Ele habita no nosso coração e para sempre. E o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que Deus. É o Senhor que habita no seu coração, que habita no meu coração, e Ele está aqui para sempre. Jesus disse: eu vou enviar o meu Espírito e Ele estará convosco para sempre. E vocês, em algumas situações, não precisam se preocupar, porque Ele falará por vós. E mais ainda, quando nós estamos, muitas vezes, como seres humanos que somos, aflitos, às vezes angustiados, porque mesmo como crentes em Jesus, nós estamos limitados a este mundo, nós sofremos dores, sofremos decepções, desilusões, nós adoecemos. Eu estou agora me recuperando, graças a Deus, da minha voz, porque eu peguei uma virose muito forte, e graças a Deus estou começando graças a Deus o Senhor não tirou a minha voz, mas não estou podendo cantar como gosto de cantar. E como seres humanos, independente de sermos crentes ou não, porque Ele veio para bons e maus, Ele dá a chuva para nós e para aqueles que ainda não são, talvez nunca venham a ser, porque vai depender do coração se abrir para deixar o Senhor habitar nele, e Ele é que nos escolhe. Ainda tem mais isso. Ele disse: se vocês não escolheram a mim, você que está me ouvindo aí, não escolheu servir o Senhor. Pelo contrário, Ele te escolheu. E escolheu a ti, escolheu a mim, para que nós possamos dar fruto,
fruto digno de arrependimento, fruto de gratidão, de alegria. Então, como crentes, muitas vezes nós adoecemos fisicamente. O grande perigo não é o fisicamente, é adoecermos espiritualmente. E quando isso começa a querer, a fluir, aí entra o Espírito Santo que habita em nós, que a Bíblia diz, Paulo diz que ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Já pensou que coisa maravilhosa? Eu e você não estamos sós. Nós temos o Senhor que não sai do nosso coração jamais. Um cristão autêntico que foi batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo é baseado ali em Efésios 1, 12, 13, é quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos nessa palavra maravilhosa, o Evangelho da salvação, e fomos então selados pelo Espírito Santo da promessa. Aí se deu esse maravilhoso dom, o dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a recepção do Espírito à nossa vida, à nossa alma, porque nós abrimos o nosso coração, nós reconhecemos que não somos absolutamente nada e precisamos sempre dele. E ele está conosco, ele não nos abandona. No Velho Testamento, o Espírito Santo tinha a característica de ir e vir. Sansão, quando estava fazendo tudo direitinho, o Senhor estava ali com ele, porque o Espírito Santo é Deus. Quando Sansão se afastou dos caminhos do Senhor, o Espírito se afastou. Quando Sansão se arrependeu, o Espírito deu força para ele. A força de Sansão não estava nada em cabelo, mas era a ação do poder de Deus. E aí já era tarde para Sansão. Ele morreu, mas morreu com a certeza de que o Senhor estava com ele naquele ato em que houve uma destruição de mais de 3.000 pessoas lá no templo do Dagon, do povo filisteu, mas Sansão também teve que morrer. E nós, como crentes, às vezes adoecemos. Essa história de que crente não sofre, isso é propaganda enganosa. Pare de sofrer. Isso é propaganda enganosa. Crente sofre. A palavra de Deus mostra que alguns homens de Deus, como Elias, os profetas, tiveram momentos difíceis de depressão, de desejar a morte. O apóstolo Paulo foi um desses, que em momentos difíceis da vida, ele desejou morrer. Ele queria partir. Quando você olha a carta de Paulo aos 2 Coríntios, lá para o capítulo 9, 10 e 11, você vê Paulo ali aflito, angustiado, porque ele tinha alguma coisa que o afligia na sua carne, que era chamado de um espinho na carne. E ele disse assim: e eu orei ao Senhor 3 vezes para Deus tirar, para Deus me curar. E Deus não me curou. Pelo contrário, Deus disse assim: a minha graça te basta. Então, nem sempre o que queremos, Deus vai atender. Porque Ele sabe do que eu e você precisamos realmente. E o que eu e você temos que fazer é isso, é permanecer firme e deixar a vontade dele ser feita. Nesse texto, Jesus diz assim, dentro dessa ilustração do Pai Nosso, que é apenas uma ideia, não é que você vai fazer do Pai Nosso uma reza, um mantra, alguma coisa que vai te resolver a sua vida, porque ele mesmo aqui diz que quando nós orarmos não devemos repetir. Não repitam, não falem repetidamente como se Deus não estivesse ouvindo. Nosso Deus não precisa que você fique toda hora angustiado, desesperado, mas Senhor, seja feita a tua vontade.
Pai, eu estou aqui para te servir, mas eu preciso que o Senhor me ouça, e sendo assim a tua vontade. E foi essa oração que Jesus fez ali no Getsêmani, ainda limitado como homem. Ele diz: se possível for, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Era o homem Jesus, em angústia, em desespero, mas que estava sob o perfeito controle nas mãos do Senhor. E esse deve ser a nossa tônica. Eu e você devemos saber que nós devemos orar ao Senhor sempre, em pensamento, em oração. Podemos estar cantando louvores, é uma forma de oração. Podemos estar em algum lugar, mas em pensamento, orando ao Senhor. Não devemos estar fazendo como hipócritas que às vezes gostam de aparecer. E Jesus, isso também é válido para hoje. Falar demais, falar. Não. Orar para ser visto pelos homens. Esse entrar no teu quarto necessariamente é um quartinho físico, mas é nos recolhermos ao nosso interior e em pensamento clamar ao Senhor. É claro que na Velha Aliança, os homens do Velho Testamento, eles oravam, Salomão e tantos outros, eles nem oravam muitas vezes com olhos fechados, mas era erguendo a voz para o alto, e também nada impede que nós não façamos isso. Mas Deus quer que a nossa oração seja, acima de tudo, uma oração de coração. E para fechar esse momento, nós queremos dizer para os irmãos, e isso vale para mim, para o Romualdo que está aqui, que Deus não ouve toda a oração. E se nós não tivermos em comunhão com o Senhor, e principalmente nós tivermos alguma coisa contra alguém, o nosso semelhante, não vai adiantar nós orarmos. Aí, aqui mesmo nesse texto maravilhoso, você encontra Jesus falando sobre o entregar a oferta. Quando você for entregar a sua oferta no altar, dentro da ideia da comunidade judaica, e ali te lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, vai a ele, reconcilia-te com ele, depois volta e entrega. Então Deus não está interessado, como disse o pastor Manuel, nos valores. Para Deus, R$100 ou 100 mil, se for dada com o coração, se for verdadeiramente o que realmente nós propusemos, é aceito. Mas muitas vezes Deus não vai aceitar volumes em valores se esse dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. Como amaldiçoado? Se é um dinheiro que eu estou entregando com má coração, sem a vontade de ser, não é verdadeiramente com um coração de amor, de gratidão, de alegria. Se for imposição, Deus não vai aceitar. Ali vai se diluir, mesmo aonde ele for usado. Por exemplo, alguém comprou um aparelho de som para a igreja, vamos dizer, para tentar se livrar do que ele não faz. Eu estou doando esse aparelho, entrega lá uma coisa caríssima, mas não foi de coração. Logo aquilo se arrebenta, quebra e acaba. Uma vez eu vi um pastor de Missões Nacionais, hoje não está mais entre nós, pastor Oliveira de Araújo, dizer o seguinte: quando você vê uma Bíblia toda rasgada no meio da rua, um folheto jogado na lama, e alguém, olha que maldade alguém está fazendo, saiba que aquele folheto, aquela Bíblia, aquela coisa que aparentemente é de Deus, foi comprada com dinheiro de iniquidade, e aquilo foi jogado fora.
que é de Deus vai permanecer, não é? Então, que Deus nos abençoe, que a minha vida e a sua vida seja de constante oração e que nós possamos ter a nossa vida tranquila em relação a esse mundo. Como dizia Paulo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E eu e você fomos chamados para amar, porque o amor faz parte desse contexto da oração. Quem ora de verdade ama. Quem ora de verdade não guarda mágoa. Quem ora de verdade não acumula preconceito de espécie alguma no seu coração. Quem ama, quem ora, está pronto, inclusive, como disse Jesus, sempre a orar pelos inimigos, a amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. É para isso que nós fomos chamados. Deus abençoe, um grande abraço. Eu estarei por aqui. Cada vez que o Romualdo me chamar aqui para estar junto com vocês, estou aqui à disposição. Nesse mês de agosto estou de férias, mas não da obra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Levi, pela palavra, foi uma bênção. Edificou nossas vidas, né? Quem aí foi edificado aí? Vamos orar então, né? Vamos ter esse momento aqui de oração. Agora o nosso momento de oração. Vamos tentar fazer um pouco mais na forma tradicional, porque eu quero que o pastor Levi participe também. Vocês sabem que há algum tempo eu tenho orado sem parar, sem cessar, né? Eu oro sem cessar mesmo. Quando a gente começa aqui, a gente começa e só vai parar realmente quando está acabando as 6 horas da manhã. Mas hoje a gente vai fazer por temas, como temos feito de forma tradicional. Então, pastor, vamos combinar o seguinte: eu vou orar pelo momento do milagre, vou orar pelas autoridades e vou orar pelos ministérios da igreja. Assim que eu acabar de orar pelos ministérios da igreja, aí o senhor pode orar pelas famílias e pelos enfermos, das famílias da igreja, os enfermos da igreja, e aí a gente encerra se colocando de joelhos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 3,14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Então vamos orar, queridos. Eu vou trazer só um pequeno texto, só um momento. Deixa eu aumentar um pouco aqui esse fundo musical aqui. Qual é o seu milagre? O que você tem esperado do Senhor? Digite aqui qual é o milagre que você tem esperado. Se é um milagre na área financeira, se é um milagre na área da família, do relacionamento, se é um milagre na área da saúde, se é um milagre de alguma restauração, seja ela de que valor seja. Qual é o milagre que você espera? O que você espera da parte do Senhor? Em Marcos capítulo 9, no verso 22, diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Isso aqui é o relato de um pai de uma criança. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Reparem nessa afirmação de Jesus: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou. Essa exclamação do pai do menino agora é exatamente a nossa exclamação: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu creio, eu sei que você crê, é por isso que você está aqui. Mas que o seu pedido nessa madrugada seja: Pai, ajude-me na minha falta de fé. Porque às vezes é só o que nos falta, é fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, receba essa palavra agora em nome de Jesus, tá? Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que o milagre do Senhor para a sua vida nessa madrugada seja
o próprio ato de Jesus tomando você pela mão, erguendo você e se levantando. Já temos alguns pedidos aqui. Salvação do esposo, a volta do filho para os braços do pai, a harmonia na casa, a cura do neto Davi, o intestino neurogênico, salvação do neto Arthur, o pai da Lúcia rendido aos pés do Senhor, a salvação dele, a vida financeira da Vera. Vamos orar então, queridos. Feche seus olhos, vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. Digno de toda honra, Pai, digno de toda glória e todo louvor. Nós mais uma vez aqui, Senhor Deus, orando ao Senhor, após recebermos da Tua palavra, queremos, ó Deus, em ato de obediência, orar nesse momento. Queremos crer no Senhor, baseado nessa palavra que acabamos de ler. Tudo é possível ao que crê. Estamos aqui, Senhor Deus, com alguns pedidos de oração, Pai, e queremos clamar ao Senhor, porque Tu és o Deus de milagres, Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor que quando ordena a bênção vem, chega e faz. Tu és aquele que disse para aquele menino, espírito mudo e surdo, sai dele. E o Senhor tomou aquele menino pela mão e o Senhor levantou, e nunca mais aquele garoto teve nenhum problema, nenhum ataque demoníaco, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Oh Deus querido, mas como aquele pai desesperado, estamos aqui agora dizendo também, Pai, ajude-nos na nossa falta de fé, ajude-nos na nossa incredulidade, Pai. Em nome de Jesus também queremos dizer como ele disse: eu creio, Senhor, eu creio no milagre, seja ele na minha família, Pai, seja ele na casa, seja ele na salvação dos filhos, na salvação do pai, na salvação da mãe. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que opera sinais e maravilhas. Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aqui estão Teus filhos que estão buscando no Senhor o milagre da salvação. Há famílias, Senhor Deus, que ainda vamos orar por elas, há famílias que ainda não têm a sua casa inteira servindo ao Senhor. Há famílias, Senhor Deus, cujos Teus filhos ainda estão buscando no Senhor a salvação dos seus entes, dos seus parentes. Há esposos que ainda não servem ao Senhor, há esposas que ainda não servem ao Senhor e filhos que também não conhecem ao Senhor. Alguns estão desviados, Pai. Alguns já ouviram a Tua palavra, até ficaram na igreja um tempo e hoje estão no mundo. E hoje nós queremos pedir por eles, Pai. Salva essas pessoas. Restaura, Senhor Deus, a vida com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz esse milagre acontecer na casa dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, há alguns que estão enfermos, lutando pela cura no Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo esse milagre, Senhor. O milagre no Senhor. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor tocava nos enfermos, essas enfermidades batiam em retirada, essas enfermidades eram curadas. Ainda oraremos pelos enfermos, mas alguns já estão pedindo, porque eles veem que só o milagre da parte do Senhor pode curar essas enfermidades. Então agora nós oramos te pedindo ao Pai, tenha misericórdia, Senhor, haja com cura, determina uma palavra dos céus para que esta enfermidade possa cessar, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, há muitos que estão com dores nesses momentos, dores espirituais, dores físicas, dores emocionais, que também só um milagre da parte do Senhor. Há pessoas que têm, ó Deus, um histórico de vida tão difícil, carregam dores tão difíceis ao longo de dias, de anos, e que essas dores nunca foram curadas, Pai. Estão na Tua casa, leem a Tua palavra, são servos e servas do Senhor, mas ainda há dores emocionais profundas, que somente um milagre do Senhor pode tirar essas dores de lá. Eu clamo, Senhor Deus, por estes que estão aqui, que eu sei que precisam do Senhor, para que esses milagres, essa dor, através de um milagre do Senhor, possa sair. Em nome de Jesus, Pai. Nesse momento também, Deus, oramos pelas autoridades do país,
ó Deus, as autoridades constituídas em nossa nação. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ó Deus, diz que precisamos pedir, fazendo súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, orando pelos reis, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Ainda não temos, Pai, essa vida mansa e tranquila. Ainda não temos, Senhor Deus, uma vida de piedade e respeito. Ainda precisamos do Senhor nessa área. Por isso oramos, por isso suplicamos e te pedimos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país. Pai, oramos pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República. Te pedimos a salvação do Senhor à vida desses homens. Pedimos ao Senhor, Senhor, que o Senhor toque no coração do presidente, do vice-presidente, para que eles te conheçam, para que eles sejam verdadeiramente crentes, para que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Somente assim serão salvos e vão para o céu de glória junto conosco. De igual modo, Senhor Deus, também te pedimos por aqueles que exercem autoridade na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal, aquelas pessoas que foram levantadas por ti para estarem ali, as pessoas que te representam e também estão ali, que sejam usadas pelo Senhor para ganhar os demais colegas de trabalho, Senhor. Precisamos de homens e mulheres de Deus nesses lugares, pessoas que conheçam a ti, que tenham um relacionamento fiel com o Senhor, para serem usados pelo Senhor ali naquele lugar. Oh Deus, em nome de Jesus, vivemos num país muito injusto, num país em que as leis não são para aqueles que realmente precisam, mas vivemos num país em que a corrupção ainda prospera, em que pessoas ainda utilizam do dinheiro público para roubar aqueles que realmente precisam de saúde, aquele que precisa, Senhor Deus, de segurança, de uma educação, de uma alimentação justa. Ainda existem, Senhor Deus, no nosso meio pessoas que ainda não conhecem a Ti, Senhor, e fazem do próximo uma espécie de trampolim, uma espécie de jugo para humilhar as pessoas que precisam de ajuda, e elas precisam de Jesus. É somente o Senhor Jesus que pode mudar essa história. Por isso oramos por as autoridades, porque elas podem ter dinheiro, elas podem ter algum poder terreno, mas se elas não tiverem Jesus, elas não têm nada. Oramos por eles, Senhor Deus. Cura essa nação, restaura essa nação. Essa nação é tua, Pai. Nós somos teu, precisamos do Senhor. Se não for o Senhor, nós não temos nada. Por isso te pedimos, ó Deus, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, cheia de piedade no Senhor, cheia de respeito no Senhor. Oramos agora também, ó Deus, pelos ministérios da igreja, Pai. Aquelas pessoas que o Senhor levantou. Em Efésios 4:7 o Senhor diz: e a graça foi concedida a cada um de nós à medida do dom de Cristo. O Senhor é aquele que distribuiu os dons pela igreja. O Senhor instituiu pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. O Senhor é aquele que estabeleceu os ministérios da tua igreja. E na Terceira Igreja Batista, Pai, nós temos vários ministérios para a honra e glória do Senhor. Oramos, Senhor Deus, por cada líder que o Senhor levantou na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor conosco. Nós, pastores da Terceira Igreja Batista, os líderes, Pai, que foram levantados, os ministros que atuam em cada liderança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos da tua presença, Espírito Santo de Deus. Sem a tua presença, Espírito Santo, nós não poderemos de modo algum avançar. Nós temos vários desafios, Pai, o Senhor sabe, e precisamos de liderados que nos ajudem também, de pessoas dispostas não a serem voluntários como as pessoas têm dito por aí. Nós não precisamos de voluntário, nós precisamos de vocacionados, de servos do Senhor, que precisam ter esse olhar de servo, de ter uma vida de serviço ao Senhor, para juntos podermos ganhar vidas para Cristo. Senhor, abençoe o Ministério da Adoração, o qual eu lidero. Pessoas que precisam do Senhor. Não é sobre tocar, não é sobre cantar, não é sobre atuar. É sobre ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, os outros ministérios, Pai, que enfrentam diversos problemas que não são
não são carnais, são problemas espirituais. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos lutar com as armas corretas, para que não venhamos, ó Deus, a nos desgastarmos em coisas ou em ideias sem ter o discernimento do Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelos pastores da igreja, a começar pelo nosso pastor presidente, pastor Manuel Neto. Dá discernimento espiritual para o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Dá a ele, Senhor Deus, visão aberta dos céus, para que ele possa enxergar de forma espiritual aquilo que ele precisa fazer para guiar o povo do Senhor neste lugar. Dá a ele saúde, Senhor Deus, também, a ele e a sua família, a Adriana, a Emanuele, que essa família esteja cada dia feliz servindo a Ti aqui neste lugar. Pastor Relvaldo, Pastor Leandro, a minha vida, ó Deus, que possamos, como pastores da igreja, dessa igreja que o Senhor ama, liderar esse povo, guiar esse povo nos retos caminhos do Senhor, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Continue conosco, Senhor Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. E amém. Não precisa de nada. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Agradecemos pela Tua bondade, Tua misericórdia, Tua graça. Agradecemos, Senhor, pelos privilégios e pela Tua oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós para o Teu serviço. E nesta manhã maravilhosa, nós queremos suplicar, Pai, pela família, pela família da Tua igreja aqui em Campo Grande, cada família que compõe a Tua igreja. O Senhor conhece cada coração, cada estrutura, e suplicamos que o Senhor possa estar atuando no coração do pai, da mãe, dos filhos, para que eles possam se fortalecer no Senhor e que essas famílias sejam cada vez mais bênçãos e bênção nas Tuas mãos. Abençoa ricamente a família, Senhor. Trabalha aqueles corações que, porventura, agora estejam passando por um momento de turbulência, de dificuldade, de provação, que o Senhor possa ajudá-los, aqueles que estão a ponto de se separarem, que o Senhor possa trazê-los de volta e eles possam, ó Deus, vencer todas as suas lutas. Ajuda também, meu Senhor, aqueles filhos que estão rebeldes, aqueles filhos que estão muitas vezes se envolvendo com as coisas ilícitas dessa vida, como as drogas, por exemplo. Que o Senhor possa ajudar os filhos a voltarem, a reconciliar contigo. E pedimos, ó Pai, por todas as famílias da Terceira Igreja, pedimos também pelas famílias de todas as igrejas aqui do campo, que o Senhor esteja fortalecendo. Pedimos pela família do Brasil. Amém, ó Deus. E pedimos por aquelas famílias que ainda não têm ou tiveram encontro contigo. Oh, Deus. E que o Senhor possa trazê-las e elas possam, ó Deus, se quebrantar diante do Senhor, diante da Tua graça e da Tua glória. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor quer que as Tuas famílias sejam muito felizes, confiando no Senhor. Fortalece ricamente as famílias, dá solidez às famílias através da Tua palavra santa. Amém. Também, Pai, nós queremos suplicar pelos que estão doentes, fisicamente, aqueles que passam por momento de luta, tanto da Terceira Igreja, aqueles irmãos que enfrentam alguma aflição no corpo, e segundo a Tua vontade o Senhor possa curá-los, segundo a Tua vontade eles possam se restabelecer, mas a Tua vontade seja feita na vida de cada um, e cada um possa vencer as suas lutas, e o Senhor possa curá-los
O Senhor é o médico por excelência. E também nós pedimos pelas doenças psicossomáticas, Senhor. Doenças que afetam o coração, a alma e terminam afetando o corpo. Que o Senhor possa ajudar aqueles irmãos que porventura estejam à beira de uma depressão e eles possam se levantar, Pai, e possam olhar para o alto, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos venha esmorecer. Não permita que o inimigo das nossas vidas, Satanás, venha tentar afligir nenhum coração, mas que as vidas tenham o consolo, o conforto do Senhor. Que o Senhor possa estar dando força à tua igreja para que também possam ir aos hospitais, visitar os enfermos. Amém. E ali confortar e consolar aqueles corações que estão abalados, abatidos, angustiados, desesperados. É verdade, Jesus. Que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, Senhor. Amém. Fortalece a vida de cada cristão autêntico e aqueles que ainda não têm um compromisso contigo, que possam assumir e possam ter a certeza de que o Senhor cuida, que o Senhor está no controle e que tudo está em tuas mãos. É verdade, Senhor. Portanto, Pai amado, ajuda, meu Deus, a vencermos todas essas lutas através do Teu Espírito Santo, dando o consolo, o conforto e a força para vencer todas as lutas. Amém, Deus. É o que nós suplicamos, meu Deus, no nome bendito, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, vamos nos pôr de joelhos agora, segundo Efésios 3,14, por essa razão. Qual é a razão do seu coração, a razão íntima do seu coração, pessoal do seu coração, que você vai colocar diante do Senhor agora de joelhos, e assim a gente encerra a nossa madrugada de oração, tá bom? Se coloque de joelhos e vamos orar. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vai cantar? Não, a gente já vai encerrar.
Eu vou dar o privilégio ao pastor Levi para dar a bênção apostólica, ministrar a bênção apostólica como um ato de oração final. Agradeço sua presença, que Deus abençoe sua vida, uma sexta-feira abençoada, que você possa testemunhar da graça e da misericórdia do Senhor, pelos feitos dele, inclusive no dia de hoje. Que a palavra ministrada possa acompanhar o seu coração, que as orações feitas ao Senhor possam ter sido respondidas, já atendidas, e que muito em breve você possa testemunhar, tá bom? Testemunhe mesmo, isso edifica a fé de muita gente. Que você abra sua boca e fale: olha, o Senhor fez, o Senhor fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, uma ótima sexta-feira na presença do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Pastor Levi, fique à vontade para ministrar a bênção apostólica. Também desejo uma continuidade de fechamento de semana muito abençoado para cada irmão, cada família. Amém. E que o amor do nosso Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do seu Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus, a sua igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Obrigado, pastor. Vamos que vamos. Sexta-feira está só começando, hein? Um abraço, queridos. Até mais.